Você deve estar se perguntando por que tantas pessoas estão sendo infectadas por essa doença causada pelo coronavírus, a Covid-19. E por que o número de casos aumenta tão rapidamente num curto intervalo de tempo. A razão para isso é que o processo de transmissão dessa doença segue o que nós chamamos de uma lei de evolução exponencial. Eu sou Américo Cunha, matemático, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco sobre processos exponenciais, tá certo? E contextualizar isso com a transmissão do coronavírus atualmente. Para explicar isso, eu vou usar dois objetos cotidianos muito simplistas, um tabuleiro de xadrez e grãos de feijão, tá certo? Com esses dois objetos eu vou construir o que nós matemáticos chamamos de um sistema dinâmico, tá bom? O meu sistema dinâmico vai ser o processo de cobrir esse tabuleiro de xadrez com grãos de feijão. Como? Esse tabuleiro tem 64 casas. Eu vou depositar grãos de feijão em cada uma dessas casas na seguinte ordem. Eu vou começar aqui e vou avançando da esquerda para a direita, linha a linha, tá certo? E vou obedecer a seguinte regra. O número de grãos de feijão que eu tenho que colocar em uma casa é sempre o dobro do número de grãos de feijão que eu coloquei na casa anterior. Então, eu começo especificando quantos eu vou botar aqui na primeira. Digamos que eu coloque 1. Então, na segunda casa, eu vou ter que colocar o dobro, 2. Na próxima casa, o dobro de 2, 4. E aí, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 e assim sucessivamente. Como o tabuleiro tem 64 entradas, esse processo vai ter 64 etapas. Certo? Você pode pensar quantos grãos de feijão eu precisei para fazer isso. Tá certo? Esse total de grãos, eu vou dizer que é o número produzido por esse sistema dinâmico. Todo sistema dinâmico tem aquilo que nós chamamos de uma lei de evolução. E nesse caso, a lei de evolução desse sistema dinâmico ela é do tipo exponencial. Por quê? Ela é uma função exponencial do número de etapas. Você vê que se eu somar o número total de grãos que eu preciso para preencher esse tabuleiro, eu não vou fazer essa conta em detalhes aqui, mas se você fizer, esse número corresponde a 2 elevado a 64 menos 1. Então você tem uma exponencial aqui do número de etapas, tá certo? E essa base dessa função exponencial é justamente 2. Por quê? Porque eu estou sempre dobrando o número de grãos em cada casa. Uma característica desses processos de lei exponencial é que eles produzem números muito grandes. Esse número 2 a 64 menos 1 pode parecer ingênuo escrito nessa forma de potência, mas ele é um número muito grande. Para vocês terem uma ideia, se eu quisesse escrever ele todo aqui, todos os dígitos dele, não caberia nesse quadro, porque esse quadro é pequeno, tá certo? Para números tão grandes assim, perde um pouco o sentido eu querer escrever todos os dígitos. É mais comum a gente se preocupar só com a ordem de grandeza dele. Então é o que eu vou me preocupar aqui, com a ordem de grandeza. Esse número aqui, ele é aproximadamente 18 vezes 10 elevado a 18. E agora você já tem um pouco mais de intuição, porque potências de 10, como a gente trabalha muito com elas, a gente tem uma intuição sobre uma potência de 10 ser grande ou não. Só para dar uma ideia, se você pegar a idade do universo, desde o Big Bang lá até o presente instante, e considerar esse número, não em anos, como é usual, mas em segundos, isso produziria um número da ordem de 10 a 18. Então esse número aqui é maior que a idade do universo em segundos. Ele é assombrosamente grande. Eu posso dar um nome a esse número? Eu posso. Se você pegar o 10 a 18 e escrever isso como 10 a 12 vezes 10 a sexta, 10 a sexta vezes 10 a 12 é 10 a 18. A gente pode interpretar esse número aqui. Potências de 10, como eu já disse, a gente tem uma intuição. A gente sabe que 10 a terceira é 1000. 10 a sexta é 1 milhão. 10 a nona é 1 bilhão. 10 a 12, 1 trilhão. Então 10 a 12 aqui é 1 trilhão. 10 a sexta é 1 milhão, eu tenho 18 milhões de trilhões. É o que está escrito aqui. Esse processo dinâmico aqui, muito ingênuo de cobrir as casas de um tabuleiro de xadrez.
com grãos de feijão produziu um número astronômico desse. Vamos imaginar no contexto do coronavírus o seguinte. Eu tenho um doente. Esse doente transmite a doença para outras duas pessoas. Duas pessoas ficam infectadas mais. Cada uma dessas duas infecta outras duas. Você tem um cenário em que outras 4 pessoas foram infectadas. Cada uma dessas 4 transmitem a doença a outras duas. Você vai ter 8. É exatamente o processo que a gente viu com os grãos de feijão. Você já sabe onde isso acaba. O processo de transmissão do coronavírus, ele é exponencial também, mas não é exponencial com essa base aqui. Ele não é exatamente como esse dos grãos de feijão, onde numa etapa seguinte você tem sempre um dobro de infectados da etapa anterior, tá certo? Mas ele também segue uma potência, uma lei exponencial. Por que ele não é exatamente esse 2? Porque uma pessoa infectada não necessariamente vai transmitir a doença para 2 pessoas. Ela pode não transmitir para ninguém. Pode transmitir para uma pessoa só, como também pode transmitir para 4, 20. Tá certo? É pouco provável, mas não é impossível. Então, é perigoso, porque se esse ciclo de transmissão durar tempo suficientemente grande, o número de pessoas infectadas pode crescer para números assombrosos. Então, trata-se de uma situação de saúde pública muito séria. Negar isso é muito grave, pessoal. É de uma irresponsabilidade sem tamanho. A doença tem que ser tratada com essa seriedade, com muita seriedade, e medidas para evitar a propagação dela têm que ser tomadas. Que medidas têm que ser tomadas? A única medida efetiva nesse momento é interromper o convívio social. Você tem que se restringir a sua casa com contato com o mínimo de pessoas possível para tentar parar esse ciclo de transmissão, que é muito ativo, como vocês puderam observar com esse exemplo. Tá? Na descrição desse vídeo, eu coloquei alguns links com informações úteis sobre a doença, tá certo? De fontes confiáveis. Então, eu recomendo que vocês leiam isso para saber se você tem sintomas da doença e se você tem o que fazer ou que medidas preventivas você pode adotar para evitar de ser contaminado. Tá certo? Eu agradeço muito a atenção de vocês e estou na torcida para que a situação normalize o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? É isso aí.